Olá, minha gente! Tudo bem? Você que está aí se preparando, estudando firmemente, vamos tratar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação extremamente importante, uma legislação que você sabe vai ser objeto de várias questões no seu concurso. Então, vamos começar falando aqui no dia de hoje sobre o título 1 das disposições preliminares. O título 1 começa lá no artigo 1º, dizendo: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Sem nenhuma novidade até aí, evidentemente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, como não poderia deixar de ser, trata exatamente da proteção integral à criança e ao adolescente. O importante é o artigo 2º, que vem logo aí na sequência. O artigo 2º é o que define quem é criança para os fins desta lei. Então, o artigo 2º diz assim, ó: considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade. Então, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos, ou seja, no dia em que ela completa os 12 anos, ela deixa de ser criança. Então, atenção, criança para os fins desta lei é só aquela pessoa até 12 anos incompletos. Completou 12 anos, no dia em que completa 12 anos, deixou de ser criança e aí passa a ser adolescente. Continuando, então considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Evidentemente, estamos falando aqui também dos 18 anos de idade incompletos, porque no dia em que esta pessoa completa os 18 anos, aí ela se torna adulta. Parágrafo único do artigo 2º diz: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Tá? Então, aí o estatuto prevê no artigo 2º exatamente quais são as duas categorias de que ele trata. Quais são as duas categorias que serão objeto da proteção desta lei, que são as crianças e os adolescentes. Para você guardar de maneira bem clara: criança até 12 anos incompletos. Não esqueça esta palavra que vai aparecer lá na alternativa da sua prova. Se aparecer criança é até 12 anos completos, está errado. Criança é até 12 anos incompletos, porque no dia em que ele completa os 12, deixa de ser criança e passa a ser adolescente. E vai ser adolescente a partir do momento em que completa 12 até os 18 anos. Completou 18 anos, normalmente deixará de ser considerado adolescente e passa a ser adulto. Como você já viu aí no parágrafo único, em situações excepcionais, pode ser aplicado este mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente para o maior de idade, entre 18 e 21. Que situações excepcionais? A própria lei prevê que tem que ser tratadas na lei. Então a gente vai ver oportunamente, se for o caso, esse assunto aí, tá? Até porque você não sabe exatamente qual é a matéria do seu concurso, você precisa ver se isso vai cair na prova que você vai fazer. Toma muito cuidado. Quando você está acompanhando o edital, tenha certeza que o objeto do seu concurso envolve o tema que você está querendo estudar. Por exemplo, quando a gente fala aqui no parágrafo único, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, isso é um tema que diz respeito aqui ao artigo 2º. Aí você fica naturalmente curioso, pensando assim: ah, mas em que lugar da lei que está tratado esse negócio da aplicação dos 18 aos 21 anos de idade do ECA? Você pode até verificar onde é que isso está tratado, mas não gaste seu tempo estudando coisa que não interessa para o seu concurso. Fica no edital, foca no edital, presta atenção no edital.
não vai desviar estudo. Então você só vai procurar lá o tema destes artigos se isso for objeto do seu concurso. Se não, basta saber que em algum lugar da lei está esta previsão de que o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos, em alguns casos, porque isso é suficiente para fazer questão de prova. Eu posso fazer uma questão de prova perguntando exatamente isso para você. É possível a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente a pessoas acima de 18 anos. E aí você vai ter que julgar se essa alternativa está correta ou está errada. E sabendo aqui do parágrafo único, você vai saber que ela está correta, porque é possível, em alguns casos, especialmente previstos em lei. Tudo bem? Vamos continuar aí, vendo agora o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 3º, diz assim, ó: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Olha quanta coisa prevista aí no artigo 3º. Tá? Toma cuidado, porque isso aqui é um artigo riquíssimo para fazer questão de prova. Extremamente fácil fazer várias alternativas se utilizando aqui do artigo 3º. Então vamos acompanhar aí pedaço a pedaço o artigo 3º. Vem comigo aqui. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então isso é meio óbvio, né? Se ela é uma pessoa, seja criança ou seja adolescente, claro que por ser uma pessoa, ela vai gozar de todos os direitos inerentes à pessoa humana. Todos aqueles direitos que estão previstos lá na Constituição, todos os chamados direitos da pessoa humana, os direitos fundamentais, lá em todas as legislações que disserem respeito aos direitos da pessoa humana, vale, claro, para criança e para adolescente, porque são pessoas. Mas além disso, sem prejuízo, ou seja, também acrescentando-se a proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios. Toma cuidado com isso aqui em questão de prova, tá? Porque isso aqui numa alternativa acaba fazendo você se confundir, porque o sujeito coloca para você lá na alternativa assim, assegurando-se por lei ou por outros meios, você bate o olho na questão e fala assim, mas que outros meios? É claro que é por lei. Então, por lei, por decreto, por regulamento, por uma série de outros meios que não apenas e necessariamente a lei, certo? Por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Isso é uma coisa linda para fazer alternativa de prova. Por que é uma coisa linda? Porque você tira um elemento desse e coloca a palavra só ou apenas e pronto, ferrou a sua alternativa. Olha lá, acompanha aqui. Vamos supor que eu coloque uma alternativa na prova assim, ó. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurando-se todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental e moral tão somente. Tá errado? Por quê? Porque faltou o espiritual. Então presta atenção nesse tipo de alternativa de prova, porque este tipo de alternativa de prova é complicado, você tem que conhecer. E esse artigo 3º é extremamente importante. Saiba de cor esse artigo 3º. O artigo 2º, o artigo 3º tem que saber, porque virou a mexer, cai em prova. É sempre objeto de prova. Toma cuidado com isso aí. O que mais? Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência,
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Esse parágrafo único está aí para especificar que toda e qualquer criança e adolescente, não importa nenhum tipo de limitação, não importa nenhum tipo de especificidade, será beneficiado com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, você poderia substituir a redação imensa aí do artigo 3º no seu parágrafo único, dizendo apenas isso: toda e qualquer criança e adolescente, sem nenhum tipo de limitação de nenhuma espécie possível ou imaginável, é beneficiado por esta lei. Só que o legislador optou por escrever todas essas coisas aí. Então toma cuidado com isso em questão de prova também. Porque olha lá, vai que o examinador coloca na sua questão assim, ó: os direitos enunciados no Estatuto da Criança e do Adolescente aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, exceto aquelas que tenham condição econômica privilegiada, ou com exceção daquelas oriundas de região fora do país. Coloca lá de novo, Vitão. Exceto aquelas que tenham desenvolvimento mental incompleto. Alguma coisa que estabeleça a exceção. Se aparecer na sua prova qualquer questão dizendo assim, ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente se aplica a qualquer criança, exceto, não é essa alternativa, porque não tem exceto. É qualquer criança, qualquer uma, qualquer criança, qualquer adolescente, não importa de onde ela veio, não importa onde ela nasceu, não interessa nada, tá? Se aplica a todas as crianças e a todos os adolescentes, beleza? Fique esperto com isso aí. Próximo artigo, o artigo 4º, diz assim, ó: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, olha, mais uma vez a opção do legislador por relacionar aí no artigo 4º todos os direitos, todas as possibilidades, todas as hipóteses envolvendo essa situação do artigo 4º. Vem comigo de novo aqui, ó. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar todos esses direitos aí que a gente vai ver. Mas olha, o que você tem que lembrar primeiro? Que são 4 os obrigados. É dever de quem? Olha lá, é dever da família, é dever da comunidade, é dever da sociedade em geral e é dever do poder público. Vai lembrando que vem do menor para o maior, né? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Vai ampliando. Então, ó, família, comunidade, sociedade em geral e o poder público que administra tudo isso. Então lembra que são esses 4. É dever desses 4 garantir todos esses direitos aí. Quais? A efetivação dos direitos referentes a vida, saúde, alimentação, educação, esporte e lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, tá? Então lembra tudo isso aí. Tem jeito de você lembrar se não for lendo? Não tem. Você tem que ler, assiste essa aula, assiste de novo, assiste outra vez, assiste novamente e lê, até você estar muito familiarizado com esses termos aí do artigo 4º. Perceba que é a mesma coisa do artigo 3º. Você tem que ler, você tem que saber, você tem que ver. Por quê? Porque não tem outro jeito. O legislador aqui optou por ser muito detalhista. Então ele coloca todas as palavras, relaciona todos os direitos.
Não tem outro jeito senão você ficar lendo, até isso estar claro na sua cabeça, isso fazer parte da maneira como você enxerga o artigo, certo? Ainda lá no artigo 4º, você tem o parágrafo único, que diz que a garantia de prioridade, que está aqui, ó, assegura com absoluta prioridade, todos aqueles artigos lá, a garantia da prioridade compreende a primazia, ou seja, a preferência de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, ó, preferência nas políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. Então perceba que quando o caput aqui do artigo 4º fala na prioridade, para obter a prioridade na efetivação desses direitos, ele está falando dessas 4 ideias que estão lá no parágrafo único. Vem de novo. Olha lá, o artigo 4º no caput fala: é dever da família, papapá, assegurar com absoluta prioridade a efetivação de todos esses direitos aí que nós já vimos. E o que ele quer dizer com prioridade? Quer dizer que, no caso de algum evento que necessite de proteção e socorro, a criança vem na frente. Então, primazia do atendimento da criança e do adolescente no caso de proteção e socorro, quando houver qualquer situação que exija socorro. Precedência de atendimento, prioridade no atendimento nos serviços públicos. Preferência na formulação e execução de política social pública. Então vamos criar uma política pública, vamos criar uma política social, primeiro tem que pensar na criança, primeiro tem que pensar no adolescente, tem preferência. E por fim, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude, tá? Então tem que ter privilégio na destinação de recursos públicos para a infância e para a juventude. Elas são sempre prioridade. Isso é que você tem que lembrar do artigo 4º. Tá? No artigo 4º é a prioridade da infância e da juventude nessas situações todas. Tudo bem? Era isso nesse momento que eu tinha para falar para você. Foco nos estudos. Presta atenção, não deixe de ler e reler esses artigos para que você possa estar bem preparado para resolver qualquer questão. A gente se vê por aqui qualquer hora, até mais.